Mensagem número 101, de acordo. Baseada numa passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, onde ele diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. E Emmanuel comenta: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo o que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situe, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Então essa aqui é uma mensagem que enfatiza, como a gente pode ver, a lei de causa e efeito, né? Ou seja, a gente colhe tudo aquilo que a gente semeia, né? O curioso, assim, é que quando eu li o título, de acordo, eu achei que ela ia versar algo sobre as pessoas entrarem em concordância umas com as outras, ou, né, se harmonizarem, mas na verdade ela trata realmente dessa questão de que nós recebemos da vida aquilo que nós damos, né? O que só reforça aquele princípio sobre o qual a gente tem falado sempre, que é o princípio da inseparatividade, né? Eu sou ajudado na medida em que ajudo, né? Eu sou apoiado na medida em que apoio, sou assistido na medida em que assisto, né? A gente sabe, inclusive, que se a gente, por exemplo, se dedica à caridade, se dedica a ajuda ao próximo, né? A gente acaba sendo cercado por espíritos benfeitores, e isso nos faz bem, né? Se a gente se dedica a um trabalho mediúnico, se a gente se dedica a um trabalho de passe, né? Tudo isso faz com que a gente se cerque de entidades espirituais elevadas ou pelo menos bem intencionadas, né? Que vão emanar uma boa vibração e que vão trazer equilíbrio para as nossas vidas, e não só equilíbrio, mas vão fortalecer a nossa fé, né? A nossa confiança, o nosso ânimo, a nossa alegria, porque elas vão estar nessa mesma faixa de vibração que a gente está emanando quando estamos fazendo bem, né? É curioso porque acho que não foi na semana passada, mas talvez na retrasada, nós sorteamos a mensagem, não sei se vocês se recordam, que era Produzimos, né? Onde Emmanuel chamava a atenção para que tudo que existe produz alguma coisa. Tudo que existe produz alguma coisa, não tem como não produzir, né? Então ele começa nessa mensagem citando alguns exemplos, como por exemplo a pedra que produz aspereza, o espinho que produz laceração, ferimento, né? Ele fala também sobre o martelo que produz golpes, né? Mas nessa mesma mensagem, né, Produzimos, ele vai utilizar os mesmos exemplos para mostrar que, da mesma forma que a pedra produz aspereza, ela pode, por exemplo, servir para fazer uma construção que abrigue as pessoas. Da mesma maneira que o martelo pode servir para se dar golpes, né, em outra pessoa, ele pode também servir para que a gente faça alguma obra que venha ser útil a nós e ao próximo, né? E ele fala dos espinhos comparando também com os bisturis, né, que não deixam de ser espinhos que cortam, mas que curam, né? Então, na verdade, o que essa mensagem
foi sorteada há algumas semanas diz, é que tudo que existe produz, mas nós seres humanos temos livre-arbítrio, né? Ou seja, nós podemos escolher entre produzir o bem ou produzir o mal, né? Nós temos opção, nós temos liberdade. É uma das leis morais do Livro dos Espíritos, é a lei de liberdade, né? E uma outra lei moral do Livro dos Espíritos é a lei de progresso, né? Ou seja, o progresso só vai acontecer na medida em que a gente fizer um uso responsável da nossa liberdade. Porque como a liberdade é uma lei, ou seja, se ela é uma lei, significa que é uma permissão, digamos assim, que Deus deixa em nossa mão para que a gente escolha os nossos caminhos, né? Para que a gente tome as nossas decisões, né? Mas ao mesmo tempo ele coloca ao lado desse princípio a lei de causa e efeito, ou seja, somos livres para fazer nossas escolhas, mas temos que colher os frutos correspondentes àquilo que semeamos. E aí é isso que essa mensagem também vai chamar a atenção. Por isso que eu estou fazendo esse paralelo entre essa outra mensagem Produzimos, porque elas, de modo diferente, abordam a mesma coisa. Ou seja, do ponto de vista da moral cristã, elas abordam a questão do orai e vigiai, né? O que nós estamos produzindo? Com o que nós estamos entrando em acordo? Porque nos centros espíritas é curioso, nos trabalhos de desobsessão, toda vez que chega uma pessoa obsediada, seja num nível mais brando ou num nível mais intenso, uma coisa que fica muito clara quando se inicia o tratamento de desobsessão é que o obsediado ele é o grande ele é aquele que mais contribui para que a obsessão aconteça, né? Pela forma como pensa, pela forma como age ou reage às situações, né? Por se deixar tomar por emoções perturbadoras que abrem o seu campo mental para que entidades obsessoras ali atuem, né? A gente vê isso inclusive descrito em obras espíritas com relação à questão da bebida, né? Tem um livro muito interessante que se chama do Psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz, chama-se Sexo e Destino, né? Onde tem uma cena muito impactante sobre esse aspecto, porque tem um personagem que chama Cláudio e que ele bebe, assim, ele não é um alcoólatra, mas ele gosta de beber, né? E dois espíritos que o acompanham, né, também são espíritos viciados em bebida alcoólica. Então ele chega um dia em casa e ele não está com vontade de beber, mas André Luiz, descrevendo a cena do plano espiritual, descreve esses dois obsessores falando: Cláudio, vamos tomar alguma coisa, olha, a boca está seca, né? A gente precisa de beber alguma coisa. E curiosamente, o personagem encarnado ele começa a sentir realmente a boca seca, uma vontade assim, aí vai lá põe uma dosezinha de uísque, toma, né? E numa outra cena do livro, eles acabam também se aproveitando dessa fraqueza dele para que ele tome a bebida e depois pratique um ato que ele não queria, que ele estava resistindo em praticar, que era abusar da enteada. Por isso que chama-se Sexo e Destino, né? Por quê? Porque a enteada era a reencarnação de um espírito com quem ele tinha um caso afetivo em encarnação passada mal resolvido. Então, eu estou citando esse exemplo para vocês verem a gravidade, a responsabilidade que né? Porque as coisas começam pequenas, um gole de uísque, ok, isso não vai fazer mal a ninguém, ele toma, ele dorme, no dia seguinte uma ressacazinha e acabou, né? Se for o caso, se tiver. Mas, dependendo do karma primário que a gente tenha, né? Qual era o karma primário desse personagem no caso? Essa situação mal resolvida com aquela que hoje era sua enteada e com a qual ele devia reharmonizar suas relações, né? Mas se deixou levar pela invigilância, né? Não foi até curioso, porque justiça seja feita, ele resistia muito a esse impulso que ele tinha um impulso, né? Por quê? Por causa dos laços de encarnações passadas, mas ele resistia pela questão do parentesco que eles tinham nessa encarnação, né? Isso era um freio para ele, mas os obsessores encontraram pontos falhos, né, na sua vigilância mental, né? Fizeram com que num dia ele bebesse e naquele dia, ao mesmo tempo, é curioso, porque eles usam, o André Luiz descreve muito bem a cena, então eles falam: poxa, você é um homem, rapaz, todo homem, né, quer isso mesmo. Então
todo aquele mecanismo de convencimento, mas que a gente percebe que só acontece por quê? Porque o personagem Cláudio dá campo mental. Ele dá campo mental para isso. E ele era ateu, né? Então ele não tinha nada, nenhuma ferramenta para lidar com isso. Não orava, né? Não acreditava em Deus, né? Então não fazia oração, não acreditava em nada. A mente dele ficava à mercê dos obsessores. Então essa mensagem de hoje, de acordo, ela nos chama atenção para isso, para que a gente esteja sempre vigilante para ver de acordo com o que nós estamos agindo, porque a vida vai nos devolver da mesma medida com que a gente atuar, né? Com que a gente semear.